Você é levado para a prisão no inverno, em uma carroça, debaixo de uma esteira, junto com outros 4, acorrentados em uma longa corrente. O ferro nos pulsos queima com o frio. O pátio é recebido com o rangido da neve e o cheiro forte da fumaça da oficina do ferreiro. O escolta entrega os papéis. O carcereiro olha para você como se olhasse para uma carga que só precisa ser recebida e contada. A cela é longa, para 20 pessoas. Beliches em 2 andares, banheiro na porta, janela no teto tapada com tábuas cruzadas. Na primeira noite, você fica deitado sem fechar os olhos. Cada som, ronco, passo, rangido de correntes, significa uma ameaça ou a ausência dela. De manhã, distribui-nos pelos trabalhos. Aqueles que são levados para a pedreira reconhecem-se à noite pelas mãos negras e pelo silêncio até a hora de dormir. Depois de uma semana, fica claro, aqui não há solitários. Existem grupos por região de origem, por tempo de pena, por quem conhecia quem na liberdade. Você não pertence a nenhum deles. Isso faz de você uma presa, até provar o contrário, com as mãos ou com a cabeça. No terceiro dia, chega o coxo, um veterano na segunda pena. Ele fala pouco, sempre a propósito, sem palavras desnecessárias. Ele explica como as coisas funcionam. O mais velho da cela fica com uma parte de tudo, do pão, do trabalho, das encomendas. É uma ordem, não é arbitrariedade. O mais velho agora é o coxo, um ex-ladrão de cavalos. Seu poder se baseia em 3 capangas e em conexões com o capataz da supervisão. O primeiro mês passa em silêncio e trabalho. Pedra, lenha, argila. O corpo se acostuma mais rápido do que a cabeça aceita a rotina. As mãos ficam calejadas, depois rachadas, depois com crostas. O frio e a umidade não deixam a pele cicatrizar. Até a primavera não vai sarar. Observar rende mais do que conversar. O vesgo pega demais e de forma muito aberta. A paciência ao seu redor está se esgotando. O coxo acena uma vez para o canto da cela. Lá está sentado o manco, um ladrão de carteiras, silencioso e discreto como uma sombra perto da parede. O dentuço sabe conseguir coisas. Tabaco, linhas, isqueiro, às vezes uma faca. Ninguém sabe exatamente como, mas todos vão até ele. Você faz um acordo com ele primeiro, não à força, através de um favor. Você assume a parte dele na pedreira 2 vezes seguidas. Em troca, tabaco e dívida. A dívida na prisão é mais confiável do que a prata. Ele é lembrado, ele trabalha e pressiona o devedor enquanto ele estiver vivo. Em 2 meses, você tem 3 pessoas em dívida. Não são amigos, são devedores. A amizade aqui não vale nada, mas a dívida vale tudo. Kossoi percebe você tarde demais. Seus capandas já estão pegando tabaco através de Shikerbate, que o recebe através de suas mãos. A cadeia se fecha imperceptivelmente. Quem distribui, decide. Você ainda não é o mais velho, mas já é o centro através do qual passa a troca. O conflito surge à noite. Um dos homens do Kossoi empurra você contra a parede. Pega o pano com que você envolve as mãos. Um golpe na garganta. Curto, sem impulso. Ele cai. Respira com dificuldade. Rola pelo chão. A cela fica em silêncio. Ninguém intervém. De manhã, Kossoi chama você para as camas mais distantes. Ele diz que o incidente precisa ser encerrado. Você responde calmamente. Ele já está encerrado. Tudo está resolvido. O espancado agora está em dívida com você. Você não o matou quando podia. A dívida pela vida poupada é mais pesada do que todas as outras dívidas juntas. Kossoi entende a situação. Ele não se atreve a atacar. Não tem certeza de que seus homens vão se levantar e não ficarão deitados nas camas. Uma semana depois, ele vai para a enfermaria com febre. Verdadeiro ou não, ninguém verifica. A cela fica sem o líder. O vazio é preenchido em 2 dias. Não por votação, nem por briga. Simplesmente, todos os que devem começam a vir até você. A primeira decisão, a divisão do pão. Antes, Kossoi ficava com 1/4. Você fica com 1/10. O restante é dividido igualmente. Não é generosidade, é cálculo. Um prisioneiro saciado trabalha melhor e briga menos. O faminto é fonte de caos e imprevisibilidade. A segunda decisão é nomear um oficial de serviço. Alguém que mantenha a ordem enquanto os outros estão trabalhando. Você escolhe o coxo. Ele não é o mais forte, mas é o mais atento. Ele vê quem cochicha com quem esconde uma faca, quem fica em silêncio por muito tempo. Terceira semana no poder. Primeiro desafio interno. Fédica, o ruivo, um jovem assassino, se recusa a entregar sua parte do pacote. Não o espancam. Simplesmente deixam de notar sua presença. Ninguém se senta ao lado dele, ninguém passa a tigela, ninguém responde quando ele fala. 3 dias. No quarto, ele traz sua parte sozinho. Em silêncio, coloca o tabaco no beliche e vai embora. A ordem é restaurada sem um único golpe. O inventário da cela é escasso. 20 lugares nos beliches, 6 cobertores para todos, tigelas de madeira, colheres, um balde de lata para água. As facas são escondidas nas fendas entre as tábuas. Os fios são retirados dos cobertores. As agulhas são feitas com espinhas de peixe, quando dão peixe. O tabaco é a principal moeda. Como a pitada, pode-se comprar um lugar junto à parede, uma tigela extra de mingau, o silêncio do vizinho ou a mudança de alguém.
O isqueiro é quase tão valioso quanto. Sem fogo não há tabaco, sem tabaco não há comércio, sem comércio você não é ninguém, apenas um corpo na cama. As roupas são casaco cinza, calças e camisa, todos feitos de tecido áspero e iguais. As pessoas são diferenciadas pelos rostos e cicatrizes. Os sapatos são botas de couro ou tamancos, o que cada um tiver. No inverno, os pés são enrolados em trapos e não são tirados nem mesmo à noite. O banho é uma vez a cada 2 semanas. A água é quase fria, não há sabão, esfregam-se com cinzas e areia. Os piolhos não desaparecem, apenas ficam mais fáceis de lidar. As doenças fazem parte da vida cotidiana, como as paredes e as grades. Febre, tosse, gengivas podres. O hospital é um quarto com palha, onde se morre mais silenciosamente. A comida: mingau pela manhã, sopa à noite. Pão a cada 2 dias, às vezes com areia. Carne há nos feriados, e mesmo assim, tendões e cartilagens. A fome não é aguda, mas entorpecente. Ela não mata imediatamente, seca lentamente o corpo, tornando-o frágil e submisso, como uma árvore podre. O trabalho: pedreira, corte de madeira, fábrica de tijolos. Depende da estação. No inverno, pedra. No verão, madeira. Na primavera, argila e tijolos. A jornada de trabalho: do amanhecer ao anoitecer. O intervalo: para a sopa ao meio-dia. A norma é fixa. O não cumprimento é punível. A punição: chicotadas, sela, redução da ração. Os guardas batem calmamente, sem raiva, como se batessem em gado que não cumpre sua tarefa. Você aceita tudo isso como um dado adquirido. Não porque se resignou, porque entendeu. Não é preciso mudar as condições, mas o seu lugar. A primeira destruição das ilusões vem no 4º mês. Transferem para a cela o Grisha, um rapaz de 20 anos condenado por roubo. Grisha acredita que a pena vai acabar, e ele vai voltar para a mãe, na aldeia. Fala sobre isso todas as noites, de forma monótona e sem emoção. 3 semanas depois, ele é encontrado em um banheiro com a garganta cortada, uma dívida que ele não mencionou quando foi transferido para a cela. O corpo é retirado pela manhã. Na hora do almoço, sua cama já está ocupada. À noite, ninguém se lembra dele, exceto você, e mesmo assim por pouco tempo, até de manhã. A lição é simples: não há futuro aqui. Há apenas o dia de hoje, a situação atual, a dívida atual. Todo o resto é fraqueza e ilusão. A segunda ilusão é a justiça. Kozoi volta da enfermaria depois de 1 mês. Ele está enfraquecido, calado e pronto para obedecer às novas regras. Você o aceita de volta sem condições. Isso é um erro. 1 semana depois, ele cochicha com a nova turma, 3 caras do sul. A tentativa de golpe acontece no domingo, quando a vigilância está mais fraca. Eles te agarram por trás, te empurram contra o beliche e te puxam pelos cabelos. O coxo age primeiro, bate no vizinho com um banquinho na têmpora. O dentuço saca uma faca. Tudo termina em 20 golpes. O vesgo está deitado no chão com a testa cortada. Seus homens estão encostados na parede. Você está em pé sobre ele e entende, não pode deixá-lo. Não porque você quer sangue, porque a misericórdia, demonstrada 2 vezes para a mesma pessoa, é interpretada como fraqueza. É a lei. O vesgo é levado durante a noite. O guarda registra. Morreu de febre. O papel aguenta. A prisão vive segundo suas próprias leis, não as do papel. Depois disso, você não dorme por 3 noites. Não por causa da consciência, mas por causa do cálculo. Cada passo agora custa mais caro e pesa mais. O poder muda a percepção. Antes você via a cela. Agora você vê o sistema. Quem deve a quem odeia quem fica calado. Os que ficam calados são os mais perigosos. Quem grita é previsível. Quem aguenta, acumula. O que se acumula, um dia explode sem aviso. Você estabelece uma regra. Todo novo tem que passar pelo coxo. Ele avalia quem é perigoso, quem é útil, quem não é ninguém. Os inúteis não são tocados, simplesmente não são notados. Os úteis são incorporados ao sistema de dívidas. Os perigosos são neutralizados na primeira semana. A neutralização nem sempre envolve sangue. Às vezes, basta tirar o lugar na parede, cortar a ração, colocar no trabalho mais pesado. Uma pessoa privada de sono e comida não se rebela, ela se submete. Isso funciona melhor do que uma faca, e não atrai a atenção da supervisão. A supervisão é um sistema à parte. Você não luta contra ela, nem faz amizade. Você faz um acordo. O capataz recebe tabaco, você recebe informações. Informação: quem é transferido, quem aguarda a etapa, quando é a verificação. O conhecimento permite se preparar. A surpresa é inimiga da ordem. Ao 6º mês, a cela funciona perfeitamente. As dívidas são cobradas, as cotas são entregues, os conflitos são apagados antes que se transformem em sangue. Você não é bom nem mal, você é uma função. O ponto por onde passam todas as decisões. Sem você, o sistema desmorona em 1 semana. O preço dessa função é o corpo. As costas doem por causa
causa da cama. As articulações rangem pela manhã. Os dentes balançam por causa do escorbuto e da comida ruim. As mãos ficaram ásperas como casca de árvore. A pele dos dedos rachou tanto que você não sente mais o calor. O frio, nem falar. Os olhos se acostumaram à penumbra da cela. Lá fora, sob o sol, você aperta os olhos até doer, como um animal tirado da toca para um campo aberto. O solo tornou-se irregular, superficial, animalesco. Acorda-se com cada ruído. O corpo não descansa, fica de guarda, enquanto a mente tenta. A tosse aparece no outono, primeiro seca, depois profunda. A enfermaria não é uma opção. Ir para lá significa perder a cela. O coxo traz a decocção de algumas raízes. Amarga, turva, não cura, mas abafa a tosse por algumas horas, e isso é o suficiente. O manco envelhece mais rápido que todos. Seus dedos, outrora ágeis, agora tremem. Ele esconde isso, mas não dá para esconder o tremor de você. Todos ao seu redor estão se desgastando, não pelo trabalho, mas pela tensão constante. Não é possível relaxar nem por uma hora, nem por um minuto. Esse é o verdadeiro castigo. Não as paredes, nem as correntes, nem a fome, mas a impossibilidade de parar de observar, contar, lembrar e decidir. O ano passa. Metade dos rostos na cela mudaram. Uns foram transferidos, outros morreram, outros foram transferidos para outros prédios. Os novos chegam com os mesmos olhos, cautelosos, zangados, confusos, e percorrem o mesmo caminho, da porta até a cama e de volta. Você percebe que parou de contar os dias. O tempo se divide de outra forma, em etapas, estações, eventos. Entre eles, uma massa homogênea. Inverno, verão, inverno. Pedreira, corte de madeira, pedreira. Mingau, sopa, mingau. O círculo se fecha, e cada volta apaga parte de quem você era. Um dia chegou a carta. Não para você, para o coxo. A esposa morreu, a casa pegou fogo, os filhos estão com estranhos. Ele lê, dobra e fica em silêncio. À noite, ele trabalha como de costume. De manhã, como de costume. Depois de um mês, você pergunta. Ele diz, que diferença faz se as paredes são as mesmas? Não é indiferença, é uma forma de sobrevivência, na qual o mundo exterior é amputado por completo, como um braço gangrenado até o ombro. No segundo ano, você deixa de ser apenas o mais velho da cela. As conexões se estendem aos prédios vizinhos, através dos capatazes e das cooperativas de trabalhadores. Outros chefes entram em contato. Um oferece uma aliança, dividir o comércio de tabaco pela metade. Outro exige uma parte em troca do silêncio. Aquele que exige é encontrado em uma vala perto da fábrica de tijolos. Não é você quem decide. Decidem as pessoas que estão em dívida com você. Você apenas acena com a cabeça. Um aceno é tudo o que é necessário. O mecanismo funciona sozinho. Você o criou, colocou em funcionamento e agora apenas o orienta com um leve movimento. Mas o mecanismo precisa de combustível. O combustível é o medo, as dívidas, o tabaco e a informação. Cada um desses recursos é finito e precisa ser renovado. O medo se esvai se não for reforçado. Uma vez por temporada, é necessário um lembrete, não necessariamente sangue. Basta uma punição exemplar. A punição é a humilhação pública, a expulsão do nar, a perda da parte. Aquele que perdeu seu lugar no sistema se torna uma lição visível. As dívidas também têm prazo de validade. Uma dívida muito antiga é esquecida, desvalorizada. São necessárias novas dívidas, um fluxo constante de obrigações. O tabaco acaba regularmente. As entregas através do contrabandista são instáveis. Às vezes, é necessário mudar de tática, passar para o sal ou o chá. A informação é o recurso mais frágil. A fonte pode se calar, trair ou morrer. Portanto, deve haver várias fontes. No terceiro ano, você controla 3 câmaras. Não pessoalmente, através de pessoas de confiança. O coxo controla uma, o dentuço, a segunda, você, a sua. A confiança é relativa. Ela se baseia no benefício mútuo e no conhecimento mútuo. Cada um sabe o suficiente sobre o outro para não trair. O sistema cresce e, com ele, cresce o número de inimigos. O supervisor, que não conseguiu ser comprado, começa a observar com muita atenção. A verificação acontece de repente. Encontram 2 facas e tabaco, uma semana de castigo, um saco de pedra frio com água até os joelhos no inverno. Na cela de castigo, você não pensa no poder. Você pensa em calor, pão e um lugar seco. O corpo o leva de volta às necessidades primárias instantaneamente. Você sai depois de 7 dias com os pulmões inflamados e os joelhos arranhados. A cela o recebe com silêncio. A ordem está no lugar. Você não. A recuperação leva 1 mês. A tosse agora não passa mais, tornando-se parte do corpo, como uma cicatriz ou um calo na palma da mão. O coxo envelhece visivelmente. Sua perna direita, já curta, enfraquece. Ele anda mais devagar e se senta com mais frequência, mas seus olhos continuam perspicazes. O manco bebe. De onde ele consegue a bebida é um mistério até para você. Bêbado, ele fica quieto, mas não é confiável. Isso se torna um problema oculto. Você resolve o problema com rigor. Diz a ele, beba ou trabalhe.
Ele escolhe o trabalho, mas você vê que a escolha é difícil para ele. Quarto ano. Você conhece a prisão melhor do que a maioria dos guardas. Cada fenda, cada passagem, cada ponto fraco na parede. A fuga é impossível. Não porque não se pode sair, mas porque não há para onde ir. Além da parede, centenas de quilômetros de taiga e morte certa. Aqueles que fugiram voltaram mortos ou meio mortos. Um deles foi trazido de volta 2 meses depois. Ele rastejou de volta para a prisão sozinho. Esse conhecimento reconcilia com as paredes. A prisão não é uma jaula, mas o habitat, o único em que você pode existir. No quinto ano, começa uma mudança. Uma nova fase traz pessoas de outro tipo, não ladrões e assassinos, mas rebeldes e incendiários. Eles não entendem o sistema, consideram-se superiores aos ladrões, falam de justiça e verdade. A cela para eles é um mal-entendido temporário. O primeiro deles se recusa a entregar sua parte. Não por ganância, por princípio. Ele diz que não reconhece a lei dos ladrões em nada. Ele é espancado à noite. Não com força, mas de forma demonstrativa. De manhã, ele entrega sua parte. Os princípios se quebram contra a vida cotidiana, como o osso fino contra um piso de pedra. O segundo é mais perigoso. Ele fica calado, observa, tenta reunir ao seu redor outros como ele. Você fica sabendo disso em 24 horas no máximo. A conversa com ele é curta. Você explica. Aqui não há política, não há ideias, não há luta, há sobrevivência. Quem não entende, não sobrevive. Ele entende. Não aceita, mas entende. Isso é o suficiente. A aceitação é o luxo que ninguém aqui deve garantir a ninguém. Os rebeldes se integram ao sistema em um mês. Seus princípios não desaparecem, apenas se escondem, indo para onde não atrapalham a vida. Sexto ano. Você não se lembra do seu rosto. Não há espelhos. O reflexo no balde de água é uma mancha borrada com barba e olhos escuros. A voz ficou rouca e baixa. Você não precisa gritar. Todos ouvem. O hábito do silêncio substitui a força que o corpo perde. O coxo morre no inverno. Silenciosamente, durante o sono, sem aviso prévio. De manhã, encontram no frio. As camas ficam vazias até o fim do dia. Uma homenagem. O seu lugar é ocupado por Senka, o Vesgo. Jovem, rápido, cruel. Você escolhe-o não pela inteligência, mas pela obediência e ganância. A ganância é controlável, é previsível e direcionável, ao contrário do orgulho ou da mágoa, que explodem sem qualquer cálculo. O dentuço parte para a etapa na primavera. Não há despedidas, simplesmente. Pela manhã, sua cama está vazia. A ligação se rompe, como uma corda podre ao vento. Novas pessoas ao seu redor, mais jovens, mais cruéis, mais famintas. Elas não se lembram do Kosogo, não conhecem o Kromogo. Para elas, você é uma certeza, como as paredes. Esse é o momento mais perigoso. Quando o poder é percebido como uma certeza, ele deixa de proteger. Começam a testar sua resistência. O teste chega à noite, como sempre. Senka decide que está pronto. Uma faca na garganta. Você acorda com o frio do aço na pele. Senka sussurra. Entregue a câmera. Você diz. Pegue. Ele não espera sua concordância. Uma fração de segundo de hesitação é o suficiente para você. Ele agarra seu braço e dá uma cabeçada no seu nariz. A faca cai no chão. Senka cai no chão. A câmera acordou, mas não se move. Espera pelo resultado. Resultado. Senka na enfermaria. Nariz quebrado, ombro deslocado. Ele vai sobreviver, mas para os mais velhos, já não. E nunca mais dentro destas paredes. Substituto. Um rapaz sem apelido, calado e preciso. Você já não se lembra dos nomes deles. Eles são funções, assim como você é para eles. Sétimo ano. O corpo está falhando aos poucos. Os joelhos não dobram pela manhã, as costas não se esticam à noite. A tosse ficou úmida e pesada. O vigia, que olha para você mais do que os outros, diz uma vez: você vai morrer aqui em breve. Não com maldade, mas simplesmente como um fato. Você acena com a cabeça. É realmente um fato. A pena é de 15 anos. 7 já se passaram. Os 8 restantes são um prazo que o corpo não aguentará. Mas não se trata do prazo. Trata-se do fato de que a função sobreviveu ao homem. Há muito tempo você não é mais aquele que trouxeram na carroça, coberto por uma esteira. Aquele morreu em algum lugar entre a primeira dívida e o primeiro aceno de cabeça. Em seu lugar, há um mecanismo que funciona por inércia e por hábito. O mecanismo não tem medo e não tem esperança. Ele conta, distribui, decide. À noite, fica de plantão. De manhã, levanta-se. À noite, verifica. Um dia, trazem um novo prisioneiro para a cela. Jovem, algemado, assustado. Ele olha em volta e procura alguém a quem se agarrar. Seus olhos são os mesmos que você tinha 7 anos. A mesma mistura de raiva, medo e incompreensão burra do que está acontecendo. O coxo uma vez sentou-se ao seu lado e explicou a situação. Agora não há ninguém para se sentar. Você acena para o vigia, que ele mostre a ordem. O círculo se fecha. Carroça, esteira, corrente, cela, beliches. O novo olha para você de baixo para cima. Você nem olha de volta.